Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Fechamento semanal. Vamos lá, o que a gente tem para analisar aqui? O mês acabou, basicamente, né? A gente vai fazer o fechamento mensal aí no meio da semana. E o que a gente teve foi uma belíssima de uma barra que rejeitou essa linha de tendência aqui. Claro, isso foi há 2 semanas atrás. E aí, nesse momento, nós fechamos com um doji, né? Doji que estabelece uma briga. Lembra do que eu já disse para vocês. Todos os momentos que nós temos dojis, nós não temos a consolidação de um fundo ou temos a consolidação de um topo. Nós temos uma guerra acontecendo entre touros e ursos e um preço travado entre essa guerra. Então, não é interessante para a gente olhar o doji com bons olhos até que ele de fato seja rompido. Imagine que nós somos pessoas da Idade Média, está acontecendo uma guerra num campo ali perto da gente e a gente não quer ir lá agora. Por quê? Porque tá voando flecha, tem gente tacando espada, bomba e sabe-se lá mais o que está acontecendo lá. Mas daqui a pouco, quando essa guerra acabar, a gente vai lá com aquele monte de corpo no chão e vai pegar o ouro que todos eles estão usando. Meio cadavérico, mas era basicamente como acontecia antigamente, né? Então, conhecimento histórico aleatório aqui. E é basicamente como nós queremos. Nesse momento não é interessante para a gente querer se posicionar a curto prazo num cenário como esse. Se você me perguntar, e eu digo a mesma coisa que eu disse no vídeo de ontem, Felipe, essa zona aqui você não considera atrativa para abrir posições de longo prazo? Pelo contrário, eu acho extremamente atrativa. Afinal de contas, a nossa premissa gráfica nesse canal é quando o Bitcoin estabelece suporte gráfico, a gente adquire. Eu estou adquirindo Bitcoin nesse momento. Porque eu sei que se voltar a cair e eu tiver que adquirir Bitcoin lá na região dos 21 mil, eu também estou adquirindo Bitcoin a um bom preço. Depois lá na região dos 18, eu também estou adquirindo Bitcoin a um bom preço. Então eu estou me limitando nesse momento a adquirir Bitcoin. No máximo um ou outro dos criptos, né? Nada muito interessante, nada muito, como é que eu posso dizer, realmente expressivo. Não é o meu objetivo agora. O meu objetivo é adquirir apenas Bitcoin nesse fundo. Eu também tenho uma forma única de agir, que é o seguinte. Toda tendência ela é formada por topos e fundos ascendentes. Então, no primeiro fundo que o gráfico forma, eu adquiro Bitcoin. No segundo fundo, eu adquiro outras criptos, porque eu acho que dessa forma é interessante de agir, né? Eu prefiro comprar altcoins um pouco mais caro, entretanto, comprar Bitcoin no preço mais atrativo possível, porque o que eu irei adquirir e irei guardar até 2025 com toda certeza é o Bitcoin. Se amanhã a Link se tornar não atrativa ao meu setup, eu vendo sem pena. O mesmo a todas as outras criptos. O Bitcoin é o único que eu pretendo manter até 2025, faça chuva ou faça sol, porque ele é o único de todos que realmente é atrativo para tal, certo? Nesse cenário, o que nós temos para analisar graficamente falando? Após rompermos a linha de tendência, facilmente eu digo para vocês, no semanal fica muito mais fácil da gente ver isso do que no diário. No diário está tendo uma leve divergência entre os grafistas. Se isso aqui foi o ABC, né, de correção, é muito mais fácil quando nós colocamos o gráfico de linhas. Observa como no gráfico de linhas fica um ABC muito menos visível para mim, mais visível para algum deles. Ou se nesse momento nós formaremos no semanal o nosso ABC no que é o conceito de ondas de Elliott. Lembra? Eu falei para vocês lá no início que faríamos esse conceito. Obviamente eu tinha um alvo até ali próximo a 35. Foi completamente ignorado aqui na região dos 31.800, mas faz parte. Nesse momento nós começamos o processo de reversão. Há quem diga que esse candle aqui foi o candle que fez a alta. Eu não acredito que seja, não foi uma alta expressiva. Para mim, nós ainda iremos fazer o ABC. Então eu tenho um alvo, pelo menos para início das operações de swing trade, em 21.500. Esse é o meu alvo para iniciar operações de swing trade. Lá eu vou estar olhando com muito mais carinho. Nesse momento eu estou comprando hold porque eu não sei se vai chegar até a região dos 21.500. Então, aplicando o conceito de Luiz e Barsi, eu não quero estar certo, eu quero ganhar dinheiro. E por isso
eu vou adquirir hold na posição que o hold me diz que é atrativo ser adquirido. E se eu conseguir adquirir swing trade na posição que eu considero atrativo para adquirir swing trade, beleza. Se eu não conseguir, o que é o hold, que é de fato onde o dinheiro entra de forma massiva na minha conta, lá em 2025, esse eu não vou perder a oportunidade. Então, nesse momento, foi adquirido sim posições de Bitcoin, inclusive muito, mas não zerei meu capital, porque 21.500 torna-se factível dentro de um cenário de pullback. Aonde, Felipe? Bom, temos diversos alvos aqui que podem ser o alvo do pullback, certo? O primeiro deles e mais óbvio de todos é o encontro das médias. Observa como a média de 20 períodos, que é a linha verde, está acima da média de 50. Isso é uma configuração de alta. É interessantíssimo quando a média de 20 fica acima da média de 50, ou quando a média menor fica acima da média maior, independente do tempo que você utilize suas médias. Embora rompimento de médias seja um sinal, como é que eu posso dizer, seja um sinal tardio e de baixo valor dentro da análise técnica, ele não é descartável, principalmente quando é de médias de longo e médio prazo, como as que nós estamos utilizando aqui, que é 20 e 50 períodos, certo? Então, existe uma iminência de um rompimento em breve. E aí, o que acontece? Um pullback até esse encontro de médias pode ser extremamente prejudicial, certo? Para o nosso cenário de continuidade de alta. Mas ainda que rompa, nós temos logo aqui em cima a 0,5, que também encontra a parte de baixo da linha de tendência que vem desde lá do fundo. Então nós temos 4 zonas que podem estabelecer resistência: a média de 50, a média de 20 e a 0,5 da Fibonacci e a linha de tendência pela parte de baixo. Por isso eu digo que é bem provável que nós não venhamos a continuar o processo de alta agora, porque para isso aqui se tornar extremamente factível para comprar, nós precisaríamos que rompesse 29.600. Lembra do que eu disse para vocês? Inclusive eu acabei de postar lá no Instagram. Quando nós temos o 1, 2, 3 de compra, nós temos o 1, aí o 2 que rompe a mínima e deixa um candle de reversão, exatamente como foi aqui com esse doji. E o 3 de compra, para ele ser extremamente bom, ele vem rompendo a máxima do 1. Então é 1, 2, 3 e o terceiro rompendo a máxima. Aí é interessante a gente comprar a máxima desse candle, estompar a mínima e ver a operação fluir. Isso é muito bom. O problema é que o 1 tá lá em cima em 29.500. Não é um cenário aqui onde o 1 tá aqui embaixo, é fácil de comprar. Inclusive o 3 aqui foi triste, né? Também não deu operação nenhuma de boa. Mas não é um cenário onde o gráfico está próximo do 1, 2, 3 para a gente poder fazer uma operação interessante. Pelo contrário, é um cenário onde o 1 do nosso 1, 2, 3 de compra está muito lá em cima. Então fica difícil imaginar que o gráfico vai subir tudo isso essa semana e reverter de forma tão absurda assim toda a queda que aconteceu. Principalmente depois das últimas falas do Federal Reserve, que é basicamente vamos continuar aumentando taxas de juros até que a inflação reverta e fim de papo. E no mês que estamos entrando agora, setembro, nós temos sim mais reunião do Fed, o que significa mais possibilidade de queda, sim. Por isso eu tenho meu alvo em 21.500. Eu acredito que se fizermos uma segunda alta, eu estarei preparado para abrir um short, para fechar alguma das posições que eu tenho, né, para executar mais um pouco de lucro aqui nessa zona aqui. Claro, em altcoins, em Bitcoin eu não mexo, comprei hold, tirei do hold, mas tem alguma coisa na minha wallet lá na exchange que vale a pena a gente querer executar nessa zona aqui e tentar pegar um short bem mais conceitual para recomprar de repente esses mesmos ativos aqui lá nesse fundo aqui. Talvez a Link, se nesse tiver essa alta aqui, ela busque de novo a região ali dos 8. Então é interessante a gente executar o que a gente comprou agora, 5 e pouco nela, lá em 8, para depois recomprar em 5 e pouco lá embaixo. Geralmente é o suporte dela. Não acredito que se o Bitcoin buscar 21.500 ela perca a lateralização infinita que ela está fazendo, mas é uma oportunidade da gente fazer lucro, né? Que eu acho que é o mais interessante de tudo. Mesmo em um cenário ruim, nós
traçarmos operações que tenham sentido e seja minimamente inteligente. Mas o que eu basicamente estou vendo essa semana é sim uma recuperação gráfica, pelo menos até a busca das médias, porque estamos muitíssimo longe delas. Então, cenários onde existe um distanciamento muito grande da média geralmente são sinais de reversão. Inclusive o RSI também buscou a sua zona de suporte, né? A zona do 45 aqui no diário, né? Falei para vocês ontem, nós nunca, ou pelo menos faz muito tempo que nós não temos um fundo tão fundo no RSI. Então é pouco provável que essa semana nós venhamos a perder essa mínima dos 25.300. Quando eu digo pouco provável, eu não digo impossível, tá? Eu digo pouco provável. Por quê? Lembre-se que esse cenário aqui pode se repetir. A gente pode fechar abaixo, depois voltar a subir e terminar com doji. Mesma coisa a próxima semana. Mas por que isso aqui, Felipe? Por que tu acha que isso aqui também tem a sua porcentagem de chance de acontecer? Porque é mês de Federal Reserve, então o mercado vai querer jogar mercado para baixo, para cima, mas vai ser o que? É derivativos. É gente operando ali dentro de uma mesma range, que é a máxima e a mínima dessa semana aqui. Por quê? Porque ninguém vai querer se arriscar, nenhum institucional vai querer se arriscar sabendo que tem Fed esse mês, sabendo que o mercado pode cair ainda mais. Por isso, não se espantem se buscar a região dos 25 mil e ainda abaixo, e também não se espantem se chegar a romper a região dos 27.800 e subir um pouco a mais. Eu tô com meus pés no chão, certo? Para qualquer rompimento, tanto para cima quanto para baixo, tentar pegar a reversão de volta à região dos 26 mil. 26 mil é o centro de tudo isso aqui, então qualquer alta ou qualquer mínima tende a voltar para cá. E aí eu vou estar sempre preparado para tentar pegar essa oscilação gráfica. Por quê? Eu acho pouco provável que esse pullback tenha tanta força assim, certo? Mas se ele acontecer, eu estou olhando para shortar o topo. E também não acho que tem tanta força para esse aqui cair e buscar a região dos 21.500 agora. Acho que qualquer ida para baixo tende a reverter e fechar perto de 26 mil. Também acho que qualquer ida para cima a gente tem que olhar no talento, porque pode ser que reverta e feche em doji. E é isso. Então, basicamente o que nós estamos olhando. Se romper com força, eu estou olhando para shortar aqui, nessas 4 zonas de resistência que podem criar aqui. E se descer muito, eu estou a fim de fazer long buscando a região dos 26 mil, porque é provável que feche em doji. Certo? É difícil que esse mês aqui termine rompendo essa mínima e continue caindo ainda mais, essa semana. Não é impossível, mas é bem difícil, né? É bem difícil que isso aconteça porque já caiu muito, o mercado já entregou bastante alta, então a tendência é que ele entregue algum respiro antes de continuar caindo. Mas eu acredito sim que a tendência é que ele continue caindo, certo? Felipe, então não existe mais nada que pode acontecer com o Bitcoin nesse momento? Cara, se um milagre acontecer, talvez nós fechemos em uma lateralização aqui. Até o fim do ano. Até pelo menos aí setembro, talvez outubro. Qual é a probabilidade disso aqui acontecer, Felipe? Mínima. Porque precisaria de muita pressão de compra para tirar o Bitcoin de 26 mil e devolver ele para 30. Certo? Precisaria de muita pressão de compra para fazer isso. E aí eu não acredito que nós venhamos a ter essa pressão agora. Principalmente, volto a dizer, porque as falas macroeconômicas mundiais estão completamente contra o cenário de alto risco. Certo? Que é o quê? Câmbio, mercados futuros, Bitcoin. Então, tudo isso que é o mercado de alto risco acaba entrando em xeque devido aos conceitos macroeconômicos hoje trabalhados, certo? Então é isso, acho que é basicamente o que a gente tem para ficar de olho. O volume não agradou, nem a semana que caiu com força, certo? Nem a semana que fechou agora, o que nos diz que talvez isso aqui não tenha sido a formação do principal suporte, tenha sido só um reteste mesmo para aquela galerinha que gosta de fazer um scalp, e agora que vem a formação do suporte com um volume realmente considerável, mas é cedo para dizer isso ainda. De qualquer forma, a gente vai trabalhar mediante aos
fatos, não os dados. Os dados estão aqui levantados. Temos as zonas onde nós podemos abrir short, tem as zonas onde possivelmente vale abrir um long, e nesse ponto, a zona que tocar primeiro a gente analisa no ato. Certo? É isso. Se foi útil para você, não esquece, deixa o seu like, segue se você não é inscrito e valeu. Tamo junto.